Aleluia. Nós viemos aqui hoje adorar e bendizer o Senhor que vive e reina. Amém, irmãos? Amém, igreja? Nós temos motivos para adorar e exaltar o Senhor, que é digno de toda honra e de toda glória. Assim como você está, eu quero ler um versículo na palavra do Senhor, que encontra-se em 1 João, capítulo 5, glória a Jesus, ou melhor, capítulo 4, versículo 18. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Essa tradução está dizendo aí temor. Outras traduções, talvez você vai ler aí na sua tradução, está dizendo medo, né? Então lá diz assim: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Eu estava meditando aqui, desde que adentramos a esta casa de oração, e vi o pastor Brenner falando aqui, e ele já falou acerca do medo aqui hoje. Já falou, falei assim, no primeiro momento passou, o pastor está ministrando a mensagem que Deus colocou no nosso coração. Depois me sobreveio o indicativo da parte do Espírito Santo, diz assim: Deus está confirmando isso. E ele dizia assim: Deus já está falando com pessoas nesse lugar. Meu irmão, isso é o Espírito Santo que testifica. É o Espírito de Deus que está neste ambiente, neste lugar. E eu quero dizer que esse Espírito Santo que testificou a mesma palavra, ele habita dentro de você. Ele está aqui hoje, ele está aqui. Se você adorar e falar com ele, eu tenho a convicção, não porque eu estou dizendo, porque a palavra garante isso. Ele fala com você, ele te visita, ele te renova, ele te restaura. Ele tem uma palavra para a sua vida. Mas pastor, o que quer dizer com este versículo? Meu amado irmão, nós estamos vivendo em um momento muito difícil da população nesse globo terrestre. Diversas situações cercam a humanidade. Problemas das mais variadas situações. E nós somos peregrinos aqui nessa terra. É certo que a nossa morada é Deus quem prepara para nós. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então observe, aqui não é nossa morada. Nós somos cidadãos dos céus. Aqui não é a nossa terra. Estamos vivendo em uma terra que é dominada pelo nosso adversário. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Nós estamos aqui neste mundo. É dominado por ele. Então pense, é muito difícil as circunstâncias que hoje cercam a vida de todos os cristãos. E é claro que eu estou aqui trazendo para o ângulo da AD América 2 e por que não as nossas vidas pessoais enquanto cristãos. Ora, irmão, não é fácil viver nesta terra sendo bombardeado constantemente, sendo perseguido constantemente, sendo assolado muitas vezes. E para não ficar só nisso, ainda tem os enfrentamentos pessoais que cada um de nós vivemos. Esses enfrentamentos começam a produzir algo na nossa vida. E aí eu começo a refletir que esse período de vivência que aqui nós temos, talvez não seja do ponto de vista aqui colocado, irmão,
não seja muito fácil, não seja uma coisa simples. Isso começa a produzir algumas coisas no íntimo das pessoas, no íntimo do ser humano, que eu e você somos. Nós somos seres humanos, nós estamos expostos ou sujeitos a sermos acometidos por N situações. E dentro desse aspecto tem um sentimento particular que aqui eu quero dizer nesta noite, irmão, que muitas vezes está destruindo as pessoas, está causando um mal terrível em muitos, e até mesmo em cristãos. Chama-se o medo. O medo, ele provoca coisas terríveis nas vidas das pessoas. Eu sei que eu e você já sabemos disso, mas quando você lidar diretamente com a situação, é o chamado cortar na carne, sentir na pele aquilo que o outro às vezes não está sentindo, ou que ele nem sabe, mas talvez algum dia ele passou por isso, e eu não quero que você vivencie isso, irmão. O desejo do meu coração é que vá tudo bem contigo, mas quando você tem que enfrentar uma situação como essa, é duro. O medo, ele começa a trabalhar na mente das pessoas. O adversário muitas vezes ele acha ocasião nessas situações e começa a usar disso para colocar situações na vida das pessoas. O medo, ele faz algo terrível, dentre tantas coisas que ele faz. Uma em especial que eu quero destacar é que ele paralisa as pessoas. O medo, ele trava as pessoas. É ter a sensação de que nada vai dar certo, e que o desastre, perdoe da expressão, a desgraça está logo ali na frente, e que em algum momento alguma coisa ruim pode estar acontecendo, e que talvez a pessoa seja surpreendida. Isso é terrível, irmão. A mente é bombardeada constantemente. Mas hoje nós estamos reunidos aqui na casa do Senhor com um propósito específico: nos apresentarmos diante de Deus e depositarmos a nossa confiança totalmente nele, porque Ele lança fora todo medo. Não é simplesmente falar. É claro, não é fácil. Outro dia nós estávamos conversando acerca disso em casa, de algumas situações. E hoje pela manhã aqui também na escola bíblica, o evangelista Daniel falou assim: olha, orar, por exemplo, não é simplesmente o ato de orar se eu não tiver uma ação, se eu não buscar uma mudança, se eu não me despertar para fazer algo. Assim também, irmão Daniel, em relação ao medo, não vai adiantar se eu sentar e ficar esperando. Eu tenho que enfrentar a situação, eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que entender que eu sou filho de Deus. Aqui não é minha morada, mas eu sei que o Senhor, Ele está comigo, e Ele vai lançar fora todo medo, porque eu confio na Sua palavra. Mas não é fácil. Eu digo assim, mas não é fácil. Não. Mas a palavra já havia nos advertido, alertado. No mundo vós tereis aflições. E aí eu pego essa mesma conotação e lanço lá no versículo em que diz que o mundo jaz no maligno. É por isso que nós temos aflições, é por isso que nós passamos adversidade, é por isso que o problema constantemente nos ronda, é por isso que muitas vezes a enfermidade bate a porta. É claro que tem outras situações, eu não estou dizendo que é única e especificamente isso, mas tem de bom ânimo, o Senhor venceu e nós também vencemos no nome de Jesus. Ânimo fala também de despertamento, de buscar, de querer, de entender o propósito de Deus. Talvez em algum momento da sua vida você já sentiu medo.
Talvez tem uns que sentem, ou já sentiram, acha vergonhoso dizer isso, tem medo do escuro. Tem medo de ir a um hospital? Tem medo de alguma fatalidade? É natural isso na vida das pessoas, meu irmão. O que eu não posso é aceitar isso e conviver com isso, não é? Eu não posso viver refém dessa situação do medo. Medo, do original, significa metus, que quer dizer perturbação. E é por isso que nós não podemos ficar refém disso, porque a perturbação constante vai trazendo um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio espiritual, um desequilíbrio familiar, desequilíbrio no ambiente de trabalho, desequilíbrio no relacionamento, ou seja, ele começa a afetar tudo. Você já percebeu isso? Muitas vezes não sente paz, alegria, gozo do Espírito Santo na vida. Por quê? Porque a perturbação está constantemente ali, ó, incomodando. Tem gente que não consegue nem dormir. E o tanto que é necessário uma boa noite de sono, de descanso. Nós não podemos viver refém do medo. Nós não podemos viver nessa condição. Vivemos aqui no mundo que passa por essas situações, essa condição. Às vezes eu até ouvi alguém dizer: ah, mas fulano é crente, a gente serve a Deus, isso não pode acontecer com... Ô, meu irmão, ninguém quer ficar refém disso não. Sabe, a gente precisa abrir o nosso entendimento para entender ou compreender as circunstâncias que cercam a vida das pessoas. Ninguém pediu para ficar com medo, não é? Eu tento evitar muitas situações, uma ideia particular, cada um com seu gosto, sei respeitar isso. A gente já vive numa condição nessa terra tão complicada. Outro dia alguém disse assim: rapaz, não, só aquele filme lá que mata todo mundo, negócio de motosserra. Eu falei: pelo amor de Deus, moço, eu tenho que evitar essas coisas. Não vou ficar abrindo porta para isso. Não, e eu gosto de ficar lá tarde da noite, desliga, para sentir aquela sensação. Que sensação, irmão? Para com isso. Depois temos que ficar fazendo campanha, orando, pedindo, suplicando. Isso não é agradável, não é? Isso não faz bem. Aquilo que é bom, que é agradável, que é de boa fama, isso é o que deve estar em nós, diz o texto da palavra de Deus. Aquilo que traz essa benesse da parte do Espírito Santo para a nossa vida. Outro texto assim: rogo-vos, pois, irmãos, que sejam renovados ou transformados pela renovação da vossa mente. Para quê, meu irmão? Para que nós experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Meu irmão, como é bom sentir a presença de Deus. Entender que aquilo que nós estamos vivendo ou fazendo ou procurando fazer agrada ao Senhor. Nós precisamos vencer o medo. O medo, então, é uma emoção nociva à saúde. Ele faz mal para as emoções, né? O pastor estava dizendo aqui agora há pouco sobre isso. A nossa alma, já dizem, né, alguns estudiosos, né, correntes, adeptos aí da tricotomia, nós somos dotados de corpo, alma e espírito, e a alma, ela tem lá as suas faculdades, né? Vontade, intelecto e emoções. E quando essas emoções são atingidas negativamente, meu irmão, isso causa um negócio muito ruim. Eu tenho a convicção de que Deus não quer ninguém dependente de remédios. Nós não queremos ficar. Não quer ninguém toda hora no hospital.
Mas para isso nós precisamos entender que nós servimos um Deus também todo-poderoso. E que a palavra de Deus produz efeito na minha e na sua vida. E eu preciso de alguma forma me colocar de pé e dizer: Senhor, ainda que a adversidade chegue, ainda que o medo me cerque, o Senhor está comigo, eu confio na tua palavra, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu preciso fazer alguma coisa. É claro que muitas vezes não está na minha força. Eu estou falando de um despertamento espiritual. Eu estou falando de uma busca incessante da presença de Deus, de estar diante do altar do Senhor. Não é fácil. Você vê muitos personagens na palavra do Senhor que ficaram depressivos, angustiados. Tem várias referências na Bíblia que falam: olha, lançai sobre mim toda a ansiedade. Senão não teria escrito isso aí não, é porque já existia lá, meu irmão. Alguém um dia passou por uma situação como essa e Deus diz: lance sobre mim toda a ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Não é algo novo aqui não. É algo que já acontecia. E que Deus vem alertando ao longo de tantos anos, né? Nós estamos sujeitos a passar por isso. Talvez você saiu da sua casa esperando uma outra palavra, mas é essa palavra que Deus tem colocado. É essa palavra que Deus quer falar nesta noite para mim e para você. É essa palavra que vem ao encontro da nossa necessidade, porque nunca se viu tantas pessoas depressivas, ansiosas, e enfrentando tantas situações como nos dias atuais. É duro. A gente tem contato com muitas pessoas, eu falando com alguns amigos que são médicos, assim: não tem vaga para o ano que vem. Você já tentou marcar? Não estou falando só de psicólogo, psiquiatra, essas coisas, mas você tentou marcar consulta nesses últimos dias? Eles te jogam 2, 3 meses para frente. Não tem vaga, porque o povo está doente. E Deus é o Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura. Então aproprie da cura no nome de Jesus. Tem coisas, meu irmão, que é para o médico cuidar mesmo. Isso faz parte da vida. É claro que se Deus quiser realizar um milagre ali instantaneamente, meu irmão, é uma prerrogativa de Deus. Ele é dono de tudo. Ele governa tudo. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe até quantos fios de cabelo tem nas nossas cabeças, não é? E olha que na minha não tem muita não, mas tudo bem. Deus sabe de tudo. Ele sabe de todas as coisas. Tem coisas que é realmente para a medicina cuidar. Agora tem muitas coisas que são espirituais. E a Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E essas coisas que se discernem espiritualmente, é por isso que muitas vezes as pessoas vão lá no hospital, vão no médico, procuram recurso, e tem que procurar, irmão. Tem coisas que tem que procurar lá mesmo, não é? Mas tem coisa que não é obra para o Senhor Jesus. E a pessoa chega lá, meu irmão, e aí o médico diz assim: você não tem nada, não encontrei nada, não achei nada, vai para sua casa. E o problema continua. Ei, é Deus que quer realizar um milagre, te libertar, te curar, mudar a sua história. É Deus. A gente vai insistindo e pedindo e falando e orientando, mas precisamos tomar uma posição diante de Deus. Mudar. Agora nós expressamos. Não pode ser, meu irmão, não pode ser um simplesmente ato de abrir os nossos lábios e emitir um som. Tem que ter uma razão de ser naquilo que eu estou falando para Deus. Agora nós louvamos aqui: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Você entendeu o que você tinha falado?
Você está dizendo que você não é. Então comporte-se como livre, como liberto, como alguém que serve a Deus. Mas pastor, é tão difícil. Quando eu olho para a realidade, ela está me cercando de novo. Mas é assim. Eu tenho fome todo dia. Você tem fome todos os dias, irmão? Sim ou não? O que você tem que fazer? Alimentar. Todo dia, sim ou não? Então todo dia eu preciso buscar a Deus. Todo dia eu preciso que Deus me liberte. Todo dia eu preciso da presença do Senhor. Todo dia eu preciso falar com Deus. Todo dia eu necessito do socorro do Senhor para a minha vida. É assim. O nosso nível de envolvimento já está em uma situação que não dá para recuar. Não é? A gente começa ali um relacionamento e chega no momento desse relacionamento, não dá mais para recuar. A Bíblia diz assim: se você pôs a mão do arado, não pode mais olhar para trás. Daqui para frente, é para frente o alvo. O alvo é Jesus Cristo. Deus verdadeiramente quer, e Ele está aqui nesta noite, através da pessoa bendita do Espírito Santo, para nos libertar, para nós vencermos todas as adversidades, vencermos todas as situações, superar o medo em nome de Jesus. A gente está falando de medo, mas eu disse que ele começa a atingir, ele traz uma sensação muitas vezes de solidão, de desespero, de angústia. Meu irmão, não sei se você já ficou alguma vez na sua vida angustiado. Eu já fiquei, mas pelo amor de Deus, eu disse: Senhor, tenha misericórdia, vem em meu socorro, porque esse trem é ruim demais. Eu preciso, ó Deus, que o Senhor passe da tua mão, do teu bálsamo na minha vida. Alivia isso, Pai, porque isso é terrível. E quando a pessoa diz assim: pastor, eu estou angustiado, eu me lembro dessa sensação. E eu peço: Senhor, tira essa angústia, Pai. Ela sufoca, ela oprime. E Deus vem ao encontro assim. Foi como um alívio instantâneo na minha vida. E eu senti aquela presença gloriosa de Deus inundando meu ser. Eu disse: é isso, Pai. Mas precisa estar atento para quando esses dardos, essas setas tentar nos atingir, a gente perceba. O Salmo 91 fala sobre o escudo e o broquel. O escudo está muito claro, né? Para nos proteger, nos guardar. O que é o broquel? É uma espécie de uma lança de ataque. Eu vou contra-atacar, meu irmão. Eu não vou ficar só sendo atacado. Enquanto vier a angústia, eu vou com oração. Enquanto vier a depressão, eu vou com clamor a Deus. Enquanto vier com medo, eu vou gritar e dizer: socorro, Senhor, nos ajuda. Senhor, nos faz triunfar. Não podemos ficar à mercê disso. É claro, a ajuda é bem-vinda, né? A Bíblia diz assim: comunicai aos santos as vossas necessidades, né? Muitas vezes as pessoas levam só para o lado material. Sabe, às vezes a gente está carente também de uma palavra. Outro dia dizia assim: o pastor também precisa. Um dia eu disse aqui: precisa da oração, da intercessão da igreja. Precisa muitas vezes que a gente levante o braço do Moisés, não é? E a Bíblia diz que quando o braço estava para o alto, o povo prevalecia. E eu creio piamente nesta noite que o braço do Senhor está para cima e a vitória é nossa em nome de Jesus, meu irmão. Você vai triunfar para a glória do nome do Senhor. O
Senhor lança fora todo medo. Ele lança. No amor não há medo. O perfeito amor lança fora todo medo. A Bíblia nos diz aqui, o Espírito de Deus me faz lembrar aqui agora. Deus, na viração do dia, passando lá para falar com Adão, e Adão já tinha caído, né? Juntamente com Eva. Salvo engano, capítulo 3, ali versículo de Gênesis, capítulo 3, versículo 6, 7, 8 e 9 a seguir, está relatado isso, e Deus diz: Adão, onde tu estás? Meu irmão, Deus já sabia tudo, sabia até o que ia acontecer, porque Deus é presciente. Ele sabe o que é presciente. Ele sabe das coisas antes que aconteça. Não é só onisciente, que está em todos os lugares, sabe de todas as coisas. Ele é presciente, e Deus ali estava passando na viração do dia, e disse assim: Adão, e chamou mais uma vez: Adão, onde tu estás, Senhor? Eu tive medo e me escondi. Você está vendo o que o medo faz com as pessoas, irmão? Ele faz as pessoas se esconder, ele envergonha, ele lança a pessoa no chão. Mas se nós formos sinceros com Deus e adentrarmos no lugar santo dos santos, sabe o que eu estou te dizendo, irmão? Para adentrar lá na presença de Deus, é diante do altar de Deus e falar: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso do Senhor, eu preciso que o Senhor venha, Senhor, em meu socorro, eu necessito do Seu auxílio, eu sou dependente do Senhor. Deus, Senhor, me ajuda, me ajuda. É um grito de socorro. Me lembro bem do cego que estava à beira do caminho, estava à margem. Era um marginalizado. Marginalizado é quem está à margem de alguma coisa, está de escanteio, está excluído. Mas Jesus ia passando lá, e ele dizia, gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E alguém disse para ele assim: cala a boca, você vai importunar o mestre. Tentaram fazer ele calar. Sabe, às vezes essas situações emocionais querem nos calar, querem tolir a nossa voz, não quer deixar-nos chegar ou aproximar do Senhor. E ele gritava, a Bíblia diz que ele gritava mais alto, e ele dizia: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Meu irmão, quantas situações Jesus para atender um clamor, um pedido de socorro, de ajuda. Se você clamar, meu irmão, Ele vai vir em seu socorro. Se você se colocar na dependência dEle, reconhecer, e quando eu digo você, eu estou dizendo nós, porque eu necessito também, não é? Nós necessitamos desse socorro. Nós precisamos entender que nós somos dependentes do Senhor, e é no Senhor que nós alcançamos vitória. Salmo diz assim: o Senhor é meu refúgio, é minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o seu socorro. Ele é o Deus que tudo vê, que tudo faz. É o Deus que transforma a sua vida. Não sinta medo. Deus está com você.
Pastor, é fácil dizer, né? Não sinta medo, mas um sentimento que ele é invasivo, ele invade. Mas, meu irmão, dentro de você habita o Espírito Santo de Deus. E quando a sensação do medo vier, diz: Senhor, o teu Santo Espírito está aqui. Retira, lança fora o medo. A tua palavra diz que o Senhor lança fora o medo. E eu fico com a tua palavra, Senhor. Aproprie disso. Creia no Senhor. Que Deus confirme essa palavra no seu coração. Continue falando ao meu e ao seu coração. Que nós literalmente sejamos dependentes do Senhor, acreditando, confiando na sua palavra e entendendo que Ele lança fora todo medo. Receba essa palavra em Cristo Jesus. Deus abençoe em nome do Senhor.